galera, tudo certo aí com vocês? Fitcast no ar, novidade chegando por aí. O que tá acontecendo aqui, hein, minha gente? Como é que é essa história? Fala aí, Francisco. Eu não vou contar não, você conta. Você começou, já desembucha aí de vez a novidade pra galera. É pra começar, vamos começar contando novidade, né? Isso. Estamos aí com o podcast Fitness, porque a gente viu essa necessidade aqui da nossa região de abordar esse tema de uma forma mais legal, mais bacana, né? Conversando, um bate-papo. E hoje nós temos aí a nossa primeira convidada. Apresenta a nossa convidada, por favor. Nossa primeira convidada, meninos, cuidado, não caiam do sofá. Sabrina Ribas, atleta, nutricionista. Ela vai se apresentar tanto como atleta quanto nutricionista. Uma excelente profissional. Uma atleta fora de série, disciplinada demais, está aí com a gente. Fizemos questão que ela fosse a primeira convidada, porque além de tudo ela é nossa nutricionista também, né? Então vamos tirar algumas dúvidas aí do mundo animal para vocês que têm dúvidas. Mundo fitness animal, né? Mundo fitness animal, até porque assim, né? Esse mundo fitness tem muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? E às vezes tem muita coisa assim na internet, o acesso hoje é muito grande. Então tem algumas coisas que confundem um pouco a cabeça do pessoal. E aí a gente viu nessa oportunidade do nosso podcast de abordar esse tema fitness de uma forma diferente, com um bate-papo, uma conversa, esclarecendo aí as maiores dúvidas, como disse meu digníssimo esposo. Ou deixando vocês com mais dúvida ainda. Do mundo animal. Né? O mundo fitness animal, acho que então fica... é isso aí, chega de papo, chega de conversa. Com vocês a palavra da nossa querida amiga nutricionista Sabrina Ribas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast. Então, me chamo Sabrina Ribas e sou nutricionista. Há um tempinho, né? Foi um prazer aí estar conhecendo vocês. Hoje em dia, né, são meus pacientes também. A Nath aí em preparação para competir. Ai, meu Deus, nem fala, já começo a ficar nervosa. A Natália, cara, ela é excelente mulher, excelente esposa, uma professora, uma profissional 10, disciplinada para treinamento, mas é uma péssima dona de casa. A gente não pode ser perfeito em tudo, né? Isso, não podia deixar a gente tem que ter algum ponto negativo. Eu não tenho chulé, então tem que ter algum defeito, pelo menos Sabrina, isso. fala pra galera então quanto tempo mais ou menos, quanto tempo está de formação, que você já atua na área como nutricionista, como é que tá aí? Eu me formei em 2020, bem na época da pandemia. Nossa. Então bem ali pegou a gente o finalzinho da pandemia. E já faz uns 2 anos que eu tô atendendo. Assim que eu terminei a faculdade, já comecei a atender. Então, não tive nem tempo para parar um pouquinho, já fui direto. E hoje você tem, acho que deve com bastante clientes, né? Porque só do nosso aqui, nós dois, mais 6 atletas, que ela que acompanha também. Fora outras pessoas da academia que a gente indica, porque, como eu falei, ela é muito competente no que faz, né? E a procura hoje de nutrição é mais do mundo saudável, de uma pessoa que é uma vida mais saudável, ou de atleta, é dividido? Como é que é essa procura para o seu trabalho? Você atende mais assim para atletas ou geral, para todo mundo, né? Então, atualmente o público de atleta começou a crescer mais um pouquinho, só que o meu público principal ali são as pessoas que buscam um estilo de vida saudável, principalmente pessoas ali que fazem alguma atividade física, academia, ciclismo, corrida. Então eu atendo mais esse público. E agora, sim, essa crescente dos atletas está vindo bastante, né? Começou a ter campeonato agora na região, então isso ajudou bastante. O que veio primeiro? A sua parte profissional como nutricionista ou a sua carreira de atleta? Então, eu comecei primeiro o curso de nutrição. E sempre gostei de treinar, então treinava, comecei a gostar bastante, foi aí o interesse pela nutrição. E no meio desse tempo, mais ou menos no meio da minha faculdade, aí eu conhecia um amigo que ele era atleta, e ele só falou assim pra mim, olha, você devia competir, você tem jeito. Só te deu um pequeno empurrãozinho. Só que ainda era muito novo pra mim, ainda não conhecia muito assim o Quem esporte. é? Pode falar o nome do amigo, não tem problema. É o André. O André. Aí a gente treinava junto e ele falou assim, você devia competir. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o campeonato, sobre como que era e comecei a gostar. Isso é depois, né? Agora é só a parte dela de nutricionista, a parte de atleta já. Vamos falar mais. Tá e bom. nisso eu tava na faculdade e foi aonde juntou os dois. Mas primeiro foi a nutrição. Legal.
Para você, qual foi a sua dificuldade assim, que você encontrou, né? Depois de formada para estar atuando na área, o que você sentiu mais dificuldade para início de atendimento com os pacientes ou atleta ou vida saudável? O que te pegou mais? Então, assim? o que pegou um pouquinho foi por eu estar me formando na época da pandemia, então assim, tava tudo muito novo, né? Então a gente tava naquele momento mais inseguro, né? O que estava acontecendo ou não. Mas ao mesmo tempo que foi uma dificuldade para mim, também foi um empurrão, porque devido à pandemia eu não estava mais trabalhando, então já saí da faculdade direto começando a atender. E a gente pode falar com propriedade também sobre a pandemia, porque nós compramos nossa academia, né, na pandemia. Foi em fevereiro do ano passado, né, conseguimos comprar nossa academia e realmente foi na pandemia. Recuperamos, né? Vamos dizer assim, mas esse é assunto para outro podcast. E Sabina, uma dica assim que você dá para quem quer ingressar na área de nutricionista, né, começar uma faculdade, uma carreira como nutricionista, que dica que você fala assim, isso aqui, cara, não faz, que isso é legal, ou isso aqui, mano, deixa pra lá, porque isso é uma perca de tempo. O que você pode estar indicando pra galera, assim? Olha, nutrição é um curso maravilhoso, então, assim, abrange várias... Você pode ser tanto nutricionista na parte de alimentação, de restaurante, tanto para fazer o atendimento mesmo, parte hospitalar. Só que uma coisa muito importante para quem tem interesse em fazer nutrição é que goste muito de estudar. Não é muito de comer, não, né? Não. Tem gente que vai fazer pelo gosto da comida, né? Não, certeza. fazer gastronomia, né? Não fazer nutrição. Gastronomia. Né? Mas por ser, assim, uma ciência que vem sempre tendo estudos novos, então, por exemplo, às vezes surge um assunto que naquele momento tem-se como certo, só que daqui 2 anos já surgiu um novo estudo que já muda totalmente o contexto ali daquele determinado assunto. Por exemplo, a gente pode falar do ovo. Antigamente era um medo era o vilão, consumir, né? Era um vilão. Colesterol, não sei o quê. Hoje a gente já tem como um dos melhores alimentos para estar consumindo. Então, ali um alimento com todas as proteínas essenciais. Então, a gente vai vendo que os estudos, ao longo do tempo, vai mudando bastante. Então, a pessoa, ela não adianta ela querer estudar e achar que vai ser só aquilo. Para aquilo ela e vai ter que sempre, ser né? o resto da vida sempre atualizando ali, acompanhando os estudos. Então, assim, se a pessoa ela gosta de estudar, de acompanhar, ela vai adorar ali. E para você, qual foi, assim, a maior dificuldade, no caso, assim, da nutrição? Qual é a sua maior dificuldade em relação a elaborar a dieta, paciente que às vezes não colabora, né, que quer trocar algum item, ou aquele que é meio seletivo com algum alimento, não come aquilo de maneira alguma, alérgicos, e aí? Qual que é a maior dificuldade que você vê? Ou até aquele que inverte, né? Ele faz semana inteira zoada, refeição livre, e no sábado ele vai fazer a dieta, né? Aí, ou aquele que mente, fala que fez uma refeição livre só, fez 3, 4, né? E aí? Você olhou pra mim. Não. Aquele que fala que não tomou a cervejinha, mas tomou. Em relação a isso, acredito que seja, às vezes, o paciente que talvez minta, né? Por exemplo, esconda. Porque em relação à seletividade, esses alimentos, a gente conversa bem com o paciente para poder estar adequando. Então, assim, alguns pacientes meus já têm uma alimentação, já chegam para mim com uma alimentação super bacana, então, variedade alimentar legal. A gente vai trabalhando ali, né? Bem tranquilo. Alguns pacientes já chegam mais restritos, então, não como isso, isso e isso. Então, a gente tem que falar, tá, aos poucos a gente vai tentando acrescentar algumas coisas, e esse é um processo, né? Então, assim, aos poucos, eu já peguei pacientes que não comiam nada, e hoje o prato tem paciente que não comia ovo. cheio de legumes. A Letícia não comia ovo, não come ovo, né? E a gente vai substituindo por outras opções de proteína, né? Isso é bem tranquilo. Até o paciente, aos poucos, começar ali a aumentar, né, o consumo e a variação dos alimentos. Mas aí a parte, às vezes, de esconder é o mais difícil, por quê? Às vezes a gente pega o paciente, ele vem e não deu tanta evolução. Mas ele tá se sabotando, na verdade, eu segui né? tudo certinho. Só que aí a gente fala assim, poxa, o que será que eu vou ter que fazer? Será que ele tá com algum problema? Será que... Só que se na verdade ele, por exemplo, ele não conseguiu seguir, ele for sincero, ele falar, não tem problema nenhum, a gente vai ajustar, vai ver qual foi a dificuldade para que ele consiga, né, seguir o planejamento da melhor maneira. Então, por isso que é importante ser sempre sincero, a gente não tá ali para brigar, para fazer nada, mas para tentar ajudar o paciente, ele encontrar ali a caminhada dele. Isso é tanto para quem é atleta, para quanto vida saudável, porque esse cara é atleta, ele vai subir numa competição e, tipo, sair fora do negócio e não contar, quem vai subir pior de tudo bem que leva o seu nome, entre aspas, assim, porque a Nutri é preparada, mas ele se sabotando, tá se lascando. E aproveitando esse gancho aí que você falou, é importante, no caso assim,
da dieta, tá pesando, medindo, isso é para todo mundo? Como que funciona? Porque muita gente fala que faz a dieta, mas não faz, né? Ah, eu faço, mas não faz tão bem assim. É importante tá medindo exatamente a porção que vai comer, tá esse controle. Isso é para todo mundo, é para algumas pessoas. Todo mundo pode estar fazendo uma dieta balanceada assim para o seu objetivo. Como é que é? Eu acho muito legal se o paciente ele consegue ter a balancinha para pesar o alimento. No meu planejamento alimentar, o que geralmente eu coloco? As duas opções. Então, por exemplo, se ele vai comer 100 gramas de arroz, eu coloco 2 colheres de servir, que vai dar 100 gramas. Mas pode ser que aquele paciente tenha uma colher maior, uma colher menor, então às vezes não vai ser tão exato. Se ele tem ali a oportunidade de ter a balancinha para estar pesando o alimento, é muito legal, porque ele vai comer exatamente ali as 100 gramas que tá prescritas para ele. Só que às vezes, por exemplo, o paciente não tem, ou às vezes ele vai viajar no lugar que ele vai não tem, por isso que eu deixo as duas opções. Mas sempre que conseguir estar pesando, é mais interessante porque você já coloca a quantidade exata que você vai consumir, e você consegue seguir mais certinho ali a prescrição. Até para ter um controle, né, do que a pessoa ingere, né, de nutrientes ao longo do dia, porque acho que isso que acaba dando as diferenças, né? Às vezes a pessoa acha, mas eu como tão bem, aí ela vai e belisca o dia inteiro, ou tem alguns vícios, algumas manias alimentares aí que acaba atrapalhando no resultado, né? Exatamente, o que você comentou ali da beliscada durante o dia. E isso, às vezes, a pessoa ela nem presta atenção, ela vai beliscando, que pra ela assim é natural, mas só que na hora que a gente conversa e entrega o planejamento, aí às vezes tem paciente até que manda mensagem, olha, eu não comentei com você, mas eu belisco na verdade o dia inteiro, que eu não tinha assim, parado só pra um pequeno detalhe, uma observação. Você pode aprender, beliscar somente 3 vezes ao dia. Vai lá, pega uma bolacha, pega um negocinho. Aí tá uma beliscada no corpo, isso sim. E às vezes essas beliscadinhas que eles dão acaba tendo mais calorias do que a própria alimentação. Porque esses alimentos fácil acesso, né, biscoito, ali um amendoinzinho durante Vamos o pegar dia. uma pasta de amendoim, é um lanchinho, né? Ah, só uma colheradinha. Aí, uma no vez no final do dia, outra no meio do dia. O pessoal tem muito costume, às vezes, de relacionar o tamanho do alimento com a caloria. Então, às vezes, pega um alimento que é pouquinho ali, não vai dar nada. Mas, na verdade, às vezes tem mais caloria do que se pegar um prato inteiro. Exato. Ali, só um biscoitinho balanceada. recheado, né? Um biscoitinho. Sim. Aí depois do almoço, outro biscoitinho. E aí, no longo do dia, já deu o pacote de bolacha inteiro. E excedeu o que precisava, né? Ô, Sá, o que você, da sua opinião, a parte de que a gente está fazendo aqui um podcast ou um canal no YouTube, ele ajuda você ou ele te atrapalha nessa parte de nutrição? Porque a pessoa chega assim na academia e diz, é que fulano falou de tal treino, ciclano fez treino. Mano, fulano é fulano, ciclano é ciclano. É a mesma situação para você? Porque eu vi uma entrevista que o cara falou que não come nada de carboidrato, faz que carbo o ovo zero, faz mal. que mais de 5 ovos não pode. Tem tanto benefício, tanto ajuda quanto atrapalha, é bem isso aí mesmo? Isso, tanto ajuda como atrapalha. Hoje em dia a gente tem muitos canais, muito conteúdo de qualidade, se a gente for ver ali, né, no YouTube, no Instagram, mas também muito tem aquelas também, pessoas né? que pegam a sua própria dieta e generaliza como se fosse para todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma intolerância à lactose, ela tem um desconforto, e para ela não é bacana o leite. Aí ela já começa a falar, não, que o leite é horrível, que não faz mal bem pra ninguém, saúde, ninguém pode consumir. Aí já começa a generalizar. E o paciente que vem, chega pra mim, não tem nem uma digestão com a lactose. Aí que eu vi, tal pessoa falou que não podia consumir. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente acha muito conteúdo bacana, também tem que filtrar um pouquinho ali, porque tem pacientes que às vezes absorvem coisas que pra ele já não seria importante. A gente tem que estar explicando e ter todo o cuidado também para estar acompanhando e explicando para essa pessoa. Eu acho que assim, a pessoa procura o profissional, ela tem que confiar, né, no que ele tá passando e seguir aquilo, porque existem diversas opiniões, diversos meios, né, caminhos. Estudos em si, né, tem estudos que você prova uma coisa, outro prova um pouquinho para lá, tem uma vírgula para cá, um ponto, aí nego já começa a levar para outro. Assim, você entender o jeito que quer, na verdade, tem hora, né? Que acontece. Exato. Isso. Outra coisa, Sabrina, o que você fala assim, isso não pode faltar numa dieta, num plano alimentar de quem quer emagrecer. Isso aqui isso aqui é chave para dar start para quem quer emagrecer, isso não pode faltar. E o que também não pode fazer, acho que não, o que não pode fazer é comer demais, mas enfim, o que
é necessário. Ó, realmente, se você quer uma melhora de perca não é perca de peso, Natália, você me corrigiu já várias vezes, não é perder peso, como que é? Emagrecimento. Emagrecimento, não, eu vou errar mais. Se você quer um emagrecimento, isso aqui não pode faltar. O que você daria assim, de dica principal para isso? O principal macronutriente para emagrecimento é a proteína. Então, é o mais importante porque, né, a gente tem o carboidrato, tem as proteínas e tem as gorduras. Só que a proteína ela é o único macronutriente com efeito térmico. O que seria esse efeito térmico? Só de você consumir mais proteínas, o seu corpo ele gasta energia para estar digerindo aquela proteína. Então, seu metabolismo vai ficando mais acelerado. Então, isso é muito bacana. Além da proteína, o que é bem interessante no processo de emagrecimento? Procurar consumir alimentos de menor densidade calórica, só que com maior volume. Por quê? Para que você não sinta tanta fome nesse processo. Então, às vezes, você vai comer mais, só que a caloria é mais baixa. Então, por exemplo, 100 gramas de morango, bastante. O que você vai ter de caloria ali? 30 calorias. Então, você vai se saciar, vai ser uma porção bacana, só que com baixa caloria, então isso é muito legal. Então eu consumo mais de proteína. E tem os cabeçudos que acham que para crescer músculo só proteína, não precisa de carboidrato. Agora que nem você perguntou também pro ganho de massa muscular, né? Aí já inverte. O mais importante é o carboidrato. E o cara quer tirar o carbo porque ele tem medo de ficar gordo, tá vendo, seus eu cabeçudos? acho que até seria assim um dos principais erros, né? Essa ideia de cortar o carboidrato, porque o carboidrato é visto assim como um vilão também, assim como o ovo era antigamente. O carboidrato tem essa visão também. E muita gente acha que tem que cortar. E aí? Tem que cortar o carbo ou não? É mito ou é verdade cortar o carboidrato? Mito ou verdade? Vamos para a série agora, mito ou verdade fitness. Se a gente for falar de perda de peso, se você cortar o carboidrato, você perde peso. Só que há uma grande diferença da gente falar de perda de peso e perda de gordura corporal. Tá vendo? É nisso que eu queria chegar. Entendam bem, diferente, perder peso, balança pesa tudo, osso, cabelo, bota um casaco lá, muscular, principalmente. Bota um casaco, vai lá na balança, tira o casaco, o peso vai estar diferente, né? E quando a gente tira o carboidrato ele é armazenado com uma molécula de água dentro do nosso corpo. Então a gente automaticamente acaba desidratando um pouco. O peso na balança tende a cair geralmente muito rápido. Então a pessoa geralmente ela tirou o carboidrato, se ela pesar na mesma semana, ele tem 2, 3 quilos a menos. Perdi 4 quilos. Aí ela fala assim, emagreci. Só que não. É isso aí mesmo. Você perde água. Só que não. E principalmente você fica muito vulnerável a perder massa muscular também. Por causa do líquido, né? E o músculo é um dos que mais pesa. Então quando você perde massa muscular, o peso na balança também cai. Só que o que acontece? A pessoa, se ela se vê daqui a um mês, ali tirando todo o carboidrato, se ela for ver o físico dela, não vai estar do jeito que agrade. Porque ela vai ficar com mais flacidez, aquela pele parece igual você, por exemplo, pegar uma uva passa. Parece que tá desidratada, porque aquela pele toda... Um maracujazinho assim. Não fica tão vistosa, né? Não fica com aquele brilho bonito, né? Então tem essa diferença. É uma estratégia muito usada, às vezes, por exemplo, em finalização de campeonato, porque tem atletas que precisam bater peso. Então você realmente para chegar mais rápido, peso, né? Você chega a reduzir. Então o seu atleta ele tem uma semana, ele precisa perder 4 quilos para competir. Se você tirar o carboidrato, ele consegue bater o peso. Só que é diferente mas você é perder peso, peso balança, e perder gordura. né? É igual os atletas de luta UFC, por exemplo, né? Os caras pesam num dia, 2 dias antes, estão com 10 quilos a menos. Isso, aí depois tem que correr. Para recuperar, para lutar mais. Até às vezes tomar soro para hidratar. Sim. E para quem procura, né, uma vida saudável, não é a necessário. melhor opção, né? Não é? E a pessoa, ela, tirando carboidrato, ela começa a treinar mal, ela fica mais estressada. Então você não vê vantagem para seguir ali um planejamento não assim. É sustentável, né, a longo prazo. Agora, quando você tem uma dieta ali adequada, com carboidrato, com proteína e com as gorduras boas, né, porque todos os nutrientes são importantes, você consegue ter a mudança no seu físico. Então, às vezes, o peso na balança não vai mudar, por quê? Você tirou gordura, só que você ganhou massa muscular. É uma reeducação alimentar, né? Uma reeducação alimentar. Fazer, né? Então, isso que é, assim, a chavinha. Então seria igual aquela velha e boa história, né? O prato tem que ser bem colorido, misturar as cores, tem uma quantidade, metade verdinho de salada, como que é? Pode caprichar ali, né, na questão de legumes, saladas, então praticamente metade do prato ali pode colocar à vontade. Quanto mais colorido, melhor, porque cada alimento, cada cor de cada alimento tem um nutriente diferente.
Então, quanto mais você conseguir variar, mais variedade de nutrientes você vai estar consumindo. Isso é ótimo. Depois, sempre colocar ali uma porção de proteína, isso é muito importante. Uma porção de carboidrato, feijão também é muito bacana, tem bastante fibras. E ali você tem uma refeição completa. Isso que é muito o outro bacana. erro é que o pessoal acha que é tudo muito rápido, né? Ah, mas eu tô comendo bem, tá comendo bem aí uma semana e já quer ter o resultado, já quer ver lá na balança. Faz um mês que eu tô fazendo e só perdi 1 quilo. Pô, você já perdeu 1 quilo? Isso é ótimo, né? Não é só... O que seria, assim, o saudável, o adequado, né? 1 quilo por mês tá bom? É muito pouco? É muito? Que seria aí? A gente tem uma média de recomendação. É claro que cada pessoa é individual, né? Então, cada paciente pode ter uma resposta diferente. Por isso que o primeiro mês de acompanhamento é muito legal pra gente observar como que aquele paciente está respondendo ali durante o processo. Como que é o metabolismo, Como né? que é o da pessoa. metabolismo, se está tendo uma resposta bacana, então isso é interessante. Mas uma média, assim, geral, vamos colocar ali para a população, de meio quilo a 1 quilo por semana de perda de gordura. Ou seja, quem perdeu aí 1 quilo tem que ficar mais do que satisfeito, Só né? que aí, por exemplo, às vezes a pessoa ela conseguiu, né, perder mais do que 1 quilo, mas às vezes não na balança. Então, às vezes a pessoa ela se foca muito no peso da balança. É até a troca, né? Tem a da troca. massa gorda, massa magra que... Igual aconteceu com você Nossa, agora. comigo. Eu tô ficando bom, né? Que negócio. É que assim, né? 1 quilo de massa gorda vai representar, vamos supor, isso aqui. É 1 quilo de massa gorda. E 1 quilo de massa magra seria isso aqui. Ambos têm 1 quilo, mas a circunferência é diferente. Proporção. E se você a proporção, se você coloca na balança, é 1 quilo. É Mas, igual pô, você imaginar, por exemplo, massa muscular, ela é densa, ela é pesada. Então, quando você tá treinando, você vê que seu músculo vai ficando mais fortalecido. Agora, a gordura é como se fosse uma espuma. Ela ocupa bastante espaço, É só que ela é volumosa. leve, ela é volumosa. Então, quando você tira 1 quilo de gordura e você coloca 1 quilo de massa muscular, você vai percebendo suas medidas caindo, então as roupas vão ficando mais largas. Seria, acho que a melhor observação, até mais do que a balança, né? Sim. Essa observação, esse Foto, isso, medida. as roupas, As né? roupas, Você vai exatamente. percebendo que tá dando diferença. Então, às vezes o pessoal tá errando porque foca muito lá na balança, naquele número, e isso acaba atrapalhando, na verdade. E é legal que nem você comentou. Eu tenho um caso de um paciente que ele chegou pra mim, ele tava iniciando na academia e iniciando também, ele colocou ali, né, a alimentação. E a gente começou o acompanhamento e aí passou 1 mês ele veio com o peso idêntico na balança. Ficou bravo, Aí ele falou certeza. assim, poxa, né, mudei tudo e não mudou nada, eu tô pensando em desistir, porque é muito devagar, não vê resultado. Só que quando a gente fez a avaliação, ele tinha tido a troca exata, então ele tinha ganhado mais de 2 kg de músculo e perdido mais de 2 kg de A músculo. Isso minha que é avaliação legal, né? foi Aconteceu na comigo, sua. mesmo peso na balança, 20 gramas ali de diferença, 200 gramas de diferença, mas o que eu perdi de gordura e ganho de massa magra, Foi praticamente né, ali igual, foi né? igual, foi excelente. E na balança não alterou Nada, tanto. nada. E mesmo hoje peso. ele já é meu paciente há mais de 1 ano, então assim, ele já entendeu Então, o ele processo. entendeu, seu cabeçudão, tá vendo? E só que ele falou assim, olha, é tão importante eu estar fazendo acompanhamento, porque se fosse só pra mim, eu me ver o peso na balança, eu ia achar que não tá acontecendo nada. E eu já ia desistir, já ia parar de treinar, ia parar de mudar minha alimentação. Só que eu, vendo o processo, começar a entender que não é assim, não é só o peso da balança, fez eu entender que esse processo não tem que focar só no peso, mas sim na mudança do físico. E é o que a gente Isso é- sofre na academia, muito com isso aí. Ai, mas eu tô fazendo, eu não mudei na balança. Gente, não é Mas isso sabe que que é é por importante. isso que o pessoal desiste tanto, porque principalmente o iniciante, né? O iniciante, quando ele começa a treinar, começa a se alimentar, o iniciante tem bons ganhos em termos assim de musculação, de academia. Diferente de uma pessoa bem treinada, que os ganhos dela vai ser assim um pouco mais lento, mais devagar. Mas a pessoa que é iniciante, ela ganha rapidinho. E às vezes esse ganho rápido ela não percebe e acha que não teve mudança alguma, acaba daí 1 mês, 2 meses, desiste, né? Então não dá pra dar um tempo assim pra continuar e ver onde ela vai chegar. Acaba desistindo sem perceber que ela teve ganhos. Por quê? Porque não fez um acompanhamento legal, não fez um retorno na nutricionista, ou muito menos foi na nutricionista, né? Às vezes a pessoa começa por conta, né? Vai seguindo alguma dica, alguma Ela coisa fala que acaba faz sendo dieta, um erro. mas a dieta é dela mesmo, é dela. Eu falei porque é legal, o pessoal falou que comer isso é bom, comer aquilo ali, tirar isso aqui, é a dieta dela que ela me fez, então não vai rolar nada. Outra pergunta do mito e verdade agora. Mito e verdade. Mito e verdade, fazer uma plaquinha. Verdade né? ou mito? A gente pergunta aí É verdade, ô produção, pra próxima a gente precisa de uma plaquinha, mito e por verdade, favor. certo? Sobre a creatina. Tomar a creatina dá pedra no rim.
Cuidado. Cuidado. Com a creatina. A proteína também, agora que né, abaixou os impostos, zerou os impostos, aí pode... Podia baixar o imposto da falar que creatina, né? Que a você já creatina entra tá em cara. política, não é seu assunto. Então vamos lá. Creatina, pedra no rim, mito ou verdade? Então, esse é mito. Isso. A creatina é um dos melhores suplementos, principalmente para quem faz alguma atividade física, e hoje vem sendo muito utilizada também no tratamento de Parkinson, outras coisas. Esse mito da pedra no rim pode descartar, ela traz vários benefícios e é um dos suplementos mais estudados hoje em dia. Que falavam que quem toma creatina tinha que tomar água. Ah, toma muita água e você não toma água da pedra no rim. Explica esse motivo, né? Até me explicou uma vez já o porquê de tomar água, do uso de... Não é que tem que tomar água, você toma água que já é mais ou menos o certo para sua vida, né? Ali. Mas a creatina como água, você fez um negócio de... Explica melhor, você sabe melhor que eu. Explica essa parte aí. O consumo da água é sempre muito importante e principalmente assim, se você estiver treinando, suplementando a creatina, para você ter um resultado mais bacana, as pessoas às vezes, eu acho que você quis falar da retenção da também, retenção, né? Isso, retenção. Então às vezes a pessoa também associa, vou ficar retido. Retirar, eu vou, justamente. A creatina me deixa retido. E na verdade não, o que acontece? Ela joga água para dentro do seu músculo. Então, quando você tá treinando, você vê que seu músculo fica mais inchadinho naquele pump bonito, que fica ali marcadinho. Depois você toma banho e você sai murcho assim do chuveiro, né? Então, ela ajuda nisso, deixar o seu músculo mais cheio. Não é retenção de você ficar retido, mas o seu músculo fica com um pouquinho mais de água, ele segura um pouquinho mais de água. Mas não é que você vai ficar inchado. Mas é o seu músculo mais desenhadinho. Isso todo mas também não vai você aí pegar e tomar 200 gramas de uma vez de creatina, não é isso. Por isso que existem profissionais para te passar a quantidade adequada que você tem que tomar. Pelo amor de Deus. Depois fala, o pessoal lá falou no podcast lá que pode tomar creatina e faz mal. Não é. Tudo em excesso faz mal, na verdade. E tem uma questão assim de uma idade mínima para creatina. Um tempo de treino. Eu treino faz um mês, eu já posso tomar, eu não posso tomar, espero mais, espero menos. Ou não, começou a treinar, o que você acha? Não, tem um tempo mínimo. A pessoa ela pode estar suplementando, independente da idade, ali, se ela faz uma atividade física, não tem problema. É claro que a dosagem às vezes pode ser diferente, né? Dependendo da pessoa, do objetivo ali, da idade, do peso. Mas é uma suplementação super tranquila, então ela pode suplementar. E o legal da creatina é que ela seja suplementada diariamente. Então é todos os dias. Não precisa fazer pausa específica, não pode precisa. tomar direto. Pode tomar direto. Antigamente falava, né? Toma 2 meses, para 2 meses. Toma 3 meses, para 3 meses. Antigamente, bem o tempo atrás. Mais um mito, né? Antigamente falava que tinha que fazer essas pausas. Até uma coisa que agora eu lembrei. Falava muito em saturar. Faz uma semana de saturação para depois diminuir. Isso também caiu por terra? Tem pessoas que usam uma estratégia assim de saturação. Mas existe, então. Começa ali com uma dosagem mais baixa, depois vai levantando, subindo, né? Depois Isso diminui para dose de muito... manutenção. Só que não é uma estratégia que eu uso muito. Eu uso mais ali do uso contínuo. Entendi. Que é bem legal ali. Você vai criando um acúmulo da creatina dentro do seu organismo. Então, com o passar do tempo, você começa a perceber a diferença ali no rendimento do treino, em questão da recuperação muscular, da fadiga. Então, isso que é muito bacana. E por que ela tá mais relacionada assim com atletas ou com quem faz alguma atividade física? Pessoas normais, assim, que não fazem nenhuma atividade, podem estar tomando também? Por quê? E a creatina agora, eu vou até te responder um pouquinho antes. Ela estão usando um medicamento para Parkinson, né? Se eu não me engano. Para tratamento de Parkinson. Então, é que assim, a maior parte dos estudos estão relacionados ali com a atividade desempenho física. esportivo. Só que agora, igual a Nelly acabou de comentar, começou a usar no tratamento do Parkinson. Então isso é muito legal. E o Parkinson tem os tremores e vai mostrando que vai melhorando ali nos sintomas. Então a pessoa ela controla um pouquinho mais. Então já tá usando para pessoas que não fazem atividade física, que nem, por exemplo, agora no tratamento do Parkinson. Muito legal, né? Até porque o Parkinson também tem a ver com a questão muscular, né? Sim. Que Isso é uma doença bacana. degenerativa, né? Então você vai controlando mais os sintomas. Isso é muito legal. Eu acho que o profissional foi isso, né? Tem alguma dica mais, sabe, assim, que você quer comentar sobre... Né, de nutrição para atleta ou para não atleta? Sim, eu tenho uma dica para as pessoas que querem ter uma mudança ali na alimentação, sempre começar ali com a qualidade do alimento. Então, assim, procurar alimentação mais de verdade, evitar alimentos industrializados. E o principal para ter uma mudança, seja no emagrecimento ou seja no ganho de massa muscular, é a constância. É disciplina, né, gente? Eu também falo, porque eu tenho foco. O foco você pode acordar um dia sem foco.
Mas tendo disciplina, você vai chegar bem, Porque vai às vezes a chegar pessoa longe. ela correlaciona a perfeição. Então ela fala assim, pra mim ter um resultado, eu tenho que seguir 100%. Se eu errei um dia, já coloquei tudo a perder. Eu sou assim. Eu não. Nossa, eu tenho que seguir 100%. Uma coisinha que eu erro, eu já fico. Fica se cobrando e acha que vai Nossa, prejudicar. não acredito que eu errei. É Mas, difícil. na verdade, por mais que você erre, por exemplo, um dia, no outro dia você recomeça, Sim, isso não vai sempre é atrapalhar. tempo, né? Uhum. Importante você Porque estar na fazendo. maior parte do tempo você tá se cuidando, você tá se alimentando bem. Então você vai ter uma mudança. E se a gente for procurar sempre a perfeição, a gente, por mais que a gente tente, às vezes vão acontecer situações que a gente não vai conseguir fazer 100%. Eu acho que até a certinho. ideia da refeição livre, né? Sim. Eu não gosto muito desse termo de dia do lixo, eu acho ele meio feio, assim, né? Porque comida é alimento, mas é a ideia da refeição livre. Você pensar que na sua semana, quantas refeições você não faz na sua semana, né? Então, qual que é a ideia dessa refeição livre, o dia do lixo, como o pessoal fala aí? A refeição livre eu acho muito legal, porque a pessoa ela vai ter um dia pra ela comer algo que ela tenha vontade. Então, se ela tiver com vontade de comer um hambúrguer, Igual uma você pizza... sábado. Fala aí, você comeu comida japonesa? Agora Rodízio. Quando você segue ali a alimentação, a dieta, você já fica esperando, né, aquele dia. E parece, Ansiosa. assim, é muito mais prazeroso também. Sim, sim. E é uma refeição que não vai prejudicar. Por quê? Não é um dia inteiro, é uma refeição, né? Não é comer o dia inteiro exatamente. de Se a pessoa livre. fala assim, o dia do lixo, É, ela não já é. acorda Café comendo... da manhã, lanchinho, não, é só uma refeição. Eu costumo sempre mais indicar pra fazer a refeição livre à noite, exatamente por isso. Por quê? Às vezes a pessoa ela acorda de manhã, ela fala assim, vou fazer minha refeição livre agora, no café da manhã. Isso abre uma janelinha pra ela começar a errar nas próximas refeições. Aí no final do dia, se ela comeu todas as refeições ali errado, vai dar uma diferença. Aí ela já fiz errado tudo já mesmo. comi ali, Já errei não vai no ter café da problema manhã. fazer um almoço ali, Faz uma diferença, lasanha. Aí você sabe, já que eu fiz sábado, vou fazer domingo, segunda eu volto ao normal. Já foram 2 dias. Aí começa a virar uma bola de neve, né? E é diferente a refeição livre do dia do lixo, então. É diferente. O que você acha aí dessa ideia, desse termo, ou do que o pessoal entende do dia do lixo? É o dia inteiro livre? O dia do lixo, eu geralmente sim, já acorda comendo besteira. Pra pôr o pé na jaca, já preparado. Ali um volume muito grande, e a pessoa às vezes ela quer comer tudo. Eu vou poder comer tudo hoje, então ela nem tá com vontade, mas eu vou comer. Mas Só quer de raiva eu saudável. vou comer tudo. Não pode, né? E Então questão- aí acaba se auto-sabotando, né? Sim. Aquele caso que vocês Auto-sabotando. tinham comentado. E questão assim de bebida alcoólica, né? Tem muita gente que faz uma dieta, treina, mas aí chega no final de semana, tem um probleminha com a bebida alcoólica, aquela cervejinha Já que não quer entra a largar. cerveja, acho que dá pra já entrar nesse assunto da cerveja, né? A refrigerante zero, que é legal também. Os E destilados. adoçante, né? Adoçante, açúcar, esse tipo de coisa também já é um assunto que a gente pode estar... Cerveja com álcool. O que você acha? O que você diz? Então, é a questão do equilíbrio. Eu tenho Ótimo. pacientes que tiveram uma mudança incrível. Aquela E pessoa não que não tirou abre cerveja. mão. É. Uhum. E aí, como é que faz? Todo É final de possível? semana ele consome a cerveja. Mas E dá? mesmo assim tem uma diferença muito boa. Por quê? Ele aprendeu a controlar a quantidade. Então antes ele bebia muito, praticamente todos os dias. Hoje ele já bebe mais no final de semana, uma quantidade mais moderada. E teve resultado. E ele mudou o físico Então é um trabalho completamente. mental também, né? De você ter esse Então, controle eu sobre o que você costumo falar consome. isso, costumo falar muito que não precisa excluir nada. Você consegue mudar e não excluir as coisas que você gosta, desde que você tenha controle no Que consumo. legal. E é uma coisa muito interessante porque é uma mudança que tem que ter também na mente. Porque se você pegar um paciente obeso, às vezes você falar pra ele assim, você pode comer 2 fatias de pizza. Ele vai preferir não comer, porque o prazer dele é comer aquela pizza inteira. Inteiro. Então é onde você tem que ter todo um trabalho, mas a partir do momento que ele já consegue entender esse processo e ele já se satisfaz ali com a quantidade que ele precisa, ele pode comer qualquer coisa que não vai prejudicar. Desde que ele legal. tenha esse controle. Então aí, gente, ó, o pessoal que gosta aí da sua cervejinha, que não abre mão, é possível, tá, Eu gente? até tomo, eu procuro tomar zero, aquela zero álcool, mas é mais a nível porque eu quero mais pra frente, não agora, competir também, então eu quero dar uma seguradinha aí, porque eu também não quero tomar tanto mais, né? Mas assim, enfim. E E no o caso- refrigerante? Eu ia falar isso agora. Refrigerante zero. Refrigerante zero, o normal, tem diferença? Qual é mais vantajoso? Tem diferença na questão do açúcar.
Então, por exemplo, o refrigerante zero, ele não tem açúcar, não tem calorias. Então, a gente consegue encaixar ele na alimentação a qualquer momento que não vai prejudicar. Então, eu prefiro indicar o refrigerante zero. Quantidade de sódio é bem tranquila, não é em excesso. Agora, os refrigerantes normais geralmente são ricos em açúcar, acaba sendo prejudicial. Só que é tudo aquela questão, né? Às vezes a pessoa troca, por exemplo, o consumo da água pelo refrigerante zero. Aí já não é saudável. Porque a gente tem que ter ingestão da água. Não é que o refrigerante zero é saudável, não é isso que a gente está falando. Ele não vai te hidratar, por exemplo. Só que às vezes, eu vou sair, vou esteticamente ali, uma preparação não atrapalharia, dependendo. Não, desde que a pessoa ela mantenha o consumo da água, aí eu vou fazer uma refeição, vou tomar um refrigerante zero, sem nenhum problema. Açúcar e adoçante também tem diferença? Antes dela falar do açúcar e adoçante, aproveitando que a gente tá falando aí das bebidas, e no caso assim de suco natural, é vantajoso, é interessante? Clyde. Sucos de saquinho, ou polpa, ou natural, porque às vezes a pessoa se ilude, né, na ideia do suco natural. Mas tem bastante gente que usa suco Clyde. Atletas, assim, que eu acompanho aqui, toma no lugar do refrigerante zero, por exemplo, prefere o... Mas o que eu quero dizer do suco é o seguinte, às vezes a pessoa se ilude no suco natural, mas acaba consumindo um excesso de fruta, né, pra fazer aquele suco. E até coloca açúcar no suco natural. Entendeu? Então até que ponto é benéfico aí? Sim, é interessante essa sua pergunta. Viu? Se a gente for ver ali de nutrientes, vai ser uma opção mais nutritiva. Tá, porque a gente tá consumindo uma fruta, o refrigerante zero, o suco zero, não vai ter nenhum nutriente. Só que aí, pra quem que a gente vai indicar cada um? Por exemplo, o suco. Um suco de laranja, vamos supor que você use 4 laranjas ali pra fazer um copo de suco. Se você tá numa estratégia de emagrecimento, seria muito mais vantajoso, por exemplo, você comer 100 gramas de arroz ao invés de você tomar um copo de suco. Porque vai dar mais ou menos a mesma densidade calórica. Então seria até mais um erro que o pessoal comete, né? Sim. Porque muita gente faz isso. Não, tô comendo super saudável, só tomo uma jarrinha de suco de laranja natural. De 1,5 litro. Mas quantas laranjas ela não tá consumindo, né? Sim, a caloria, por mais que seja líquida, é muito alta. Agora, por exemplo, um paciente que ele tem o objetivo de ganho de massa muscular e tem um metabolismo bem acelerado. É interessante. Pra ele suco já vai de uva no café da manhã. Ou suco de laranja na café da manhã. Nesse caso, já é uma opção excelente. Porque ele vai ter uma densidade calórica alta, só que ele vai conseguir consumir aquilo super tranquilo. Geralmente, pacientes com metabolismo acelerado, ele já tem que comer mais. Se a gente trabalhar com alimentos com volume grande, ele vai ter dificuldade, por exemplo, na próxima refeição ele já não vai ter fome. Então, é onde acaba sendo mais difícil. Agora, por exemplo, você está em processo de emagrecimento. É mais interessante você encaixar um refrigerante zero, um suco zero, junto ali com a sua refeição. Do que o suco. Do que uma bebida. E tem essa questão, geralmente o suco ele vai ser concentrado em carboidrato. Então, por isso que tem esse detalhezinho. Depende do objetivo da pessoa ali, da estratégia que a gente tá usando, aí a gente vai encaixando. Por isso que é complicado fazer sozinho, né? Por conta, tentar, eu vou fazer isso, que isso é legal. No achômetro, no chutômetro, né? Ou ver a dieta do vizinho e quer copiar a dieta do vizinho. Não dá, né? Cada um é cada um. O que você ia falar da açúcar, do adoçante? Do adoçante, açúcar e adoçante. Eu tomo café. Eu ponho açúcar ou coloco adoçante? Açúcar mascavo, açúcar... Tem diferença entre as açúcares e adoçante ou não? Tudo é bom, tudo é ruim, tudo... O que você fala pra nós? O açúcar, desde que ele seja moderado, também não tem problema. Então, por exemplo, eu tomo um cafezinho e coloco um pouquinho de açúcar. Se durante o dia a pessoa ela tem esse controle, então ela não é muito de comer doce, então aí até tudo bem. Entendi. Aí a diferença dos açúcares não muda tanto. Então, assim, tem alguns açúcares que tem um pouquinho mais de vitaminas, mas também vai ser uma quantidade muito pequena. Seria o mesmo coisa de arroz e pão integral ou não? Exatamente. Mais ou menos aquela diferença assim. Então, por exemplo, o açúcar branco, ele passou pelo processo de refinamento, então tirou ali, né, as vitaminas, ele ficou só o pozinho mesmo. Só que a diferença é mínima, porque de todo jeito é açúcar. Se você exagerar, vai ser ruim da mesma forma. Então, vou usar um pouquinho de açúcar com um pouquinho mais de nutrientes, mas praticamente não vai alterar nada. O adoçante eu acho mais bacana, porque ele já é um processo de absorção diferente. Então, ele não causa um pico ali no seu organismo de insulina.
Então, por isso que eu acredito ser mais interessante e eu indico mais do que o consumo do açúcar. Mas desde que a pessoa, se ela chegar pra mim e falar assim, olha, eu só tomo um pouquinho de café adoçado, mas eu não ligo tanto pra açúcar, não como doce, não ligo tanto. Geralmente eu nem tiro. Agora, a não Deixa eu ser que manter esse bem. café seja umas 10 vezes ao dia, né? Aí, É uma Aquele- quantidade É só um legal. pouquinho de café, só umas 10 xicrinhas ao longo do aí dia. a pessoa fala assim, eu tomo café o dia inteiro. É, Aí a gente já Aí tem que, complica, vamos né? tentar tirar esse açúcar. Porque ao longo do dia dá uma quantidade muito grande. Então acaba prejudicando. Certo. Aí onde a gente entra com as opções de adoçantes mais naturais, xilitol, são opções mais interessantes para estar incluindo ali. Show de bola. Então aí, pessoal, muita dica bacana para você que quer, né, aprender um pouco mais de até como atleta ou como uma vida saudável. Falando Demos em umas atleta. dicas. Ah, ela vai Falando agora em ela vai atleta, acho se que agora- auto-coisar aqui, vai. Não, eu ia Não é falar você? pra ela se apresentar, falar a parte dela como atleta, né? Entendi. A gente já falou da parte de vida saudável, de emagrecimento, de processo aí de ganho de massa, de hipertrofia. Só lembrando então, quer ter resultado, procura profissionais, tá? Nada de fazer por conta ou porque alguém falou, cara. Às vezes o que ele falou pra ele foi ótimo, pra você vai ser péssimo. Ou até vai ser melhor pra você, mas você vai arriscar. Procura profissional, qualquer área, na verdade, é bem interessante isso aí. E agora é a hora de, meninos, segura-se no sofá, pega o celular, tira nessa televisão, vai aparecer umas fotos dessa moça bonita, que vai estar muito mais bonita aqui. Naquela é feia, não, Sabina, não fica brava, não. Como atleta. A Sabina também, para quem não sabe, além de nutricionista, ela é atleta de fisiculturismo. Aí eu vou falar, fisiculturista, vai falar, como? Fisiculturista é aquelas pessoas gigantes, enorme, não é. Então a Sabina tá aqui também para falar com a gente sobre ser atleta, como é ser atleta de fisiculturismo, né, Sabrina? Então explica pra gente um pouquinho, você já até comentou, né, um pouquinho com a Natália Surgimento, aqui, né, como é que começou. foi, que você... Fala um pouquinho da sua vida como atleta agora pra gente, por favor. Então, né, igual eu comentei, aí nesse meio da faculdade foi onde eu tive ali, né, comecei a pesquisar um pouquinho mais, falei assim, vou competir. E aí eu participei do meu primeiro campeonato. Tem até algumas fotos. Essa ali foto embaixo. não? Essa não é do primeiro? Não, esse não. Qual que é o... Vai estar bem mais pra baixo. Ah, tá. Ali você... É de azul? Não, Não. aquele ali é o terceiro. Quantos campeonatos você já participou? Participei de 3 campeonatos. 3 campeonatos? E a sua preparação foi diferente em cada um deles? Como é que foi? Tudo igual? Ou cada campeonato teve a sua história? Isso, esse daí. Foi diferente. Cada preparação é diferente. Então, esse foi o meu primeiro campeonato. Eu fiquei em segundo lugar. Participei em Tupã. Ai, meu Deus, Pã, gente. mês Eu já tô ficando nervosa Aqui, já. ó, quem É vai o ter mesmo Pã, que ela vai. o Eu estou mesmo. no meu primeira Que legal. preparação. Show de bola. Então, esse foi o meu primeiro campeonato. E foi na época que eu tava na faculdade. E eu trabalhava fora. Então, assim... Vida de universitária. Nossa, né? eu não tinha Loucura. tempo. Mas só que assim, eu gostava muito. Então, eu sempre tive muita paixão. Então, quando a gente tem paixão, a gente faz aquilo lá com prazer. Por mais que seja muito esforço. Há quanto tempo atrás esse primeiro foi, sabe? Esse foi em 2019. 2019. Legal. E nessa época, tendo que conciliar tudo. A faculdade, o trabalho, o treino. Aí eu lembro que eu acordava super cedo, ia dormir super tarde, porque ainda chegava da faculdade, onde eu ia ensaiar as poses. E assim, nisso, o esporte ainda era muito pouco conhecido. Então, assim, você não tinha muita orientação. Então, por exemplo, em questão de pose, você não achava quase nada. Era tudo Ainda assim, hoje é difícil, ainda né? é difícil, mas nessa época... Dessa primeira apresentação sua, você tá com a mesma equipe? Tipo assim, Não. o preparador? Quem que era sua nutricionista nessa época? Como que você já se fazia sua autonutrição? Não. Você tinha... Porque você não estava formada, né, ainda nessa época. Então, nessa época, eu fiz acompanhamento com o Fabrício. O coach Fabrício. Com o coach Fabrício. Ah, tá. Foi o meu primeiro campeonato. Depois, nos próximos campeonatos, eu já entrei para a equipe do Vinícius. Do Vinícius. Aí Mas é onde... Sonego ou Sônego? Sônego. Sabia que estava errado. Legal. Então, foi uma comparando preparação muito difícil por conta disso. a primeira, A primeira. foi a sua preparação mais difícil, você Foi considera? a mais difícil, por causa desse tempo. E assim, por ser o primeiro campeonato, o que acontece muito com a gente? A gente fica assim, poxa, o que será que vai acontecer com o meu físico? Será que eu vou chegar daquele jeito? Então você fica muito insegura também, porque você nunca viveu Sem aquilo. saber como vai ser, Aí você né? fala assim, poxa, porque assim, você vê os atletas
foto de atleta, porque parece que Porque é a gente, outra a gente coisa, imagina assim. já aqueles tops, né? É que você vê a foto de atleta, vê assim, né? Ó, dessa vibe aqui. Você fala, cara, eu não vou conseguir chegar assim. Pô, mas eu cheguei, sou eu aqui, né? Assim. E o fisiculturismo é muito legal porque ele parece uma mágica. Então você vai vendo que, por exemplo, principalmente na última semana, o seu físico muda muito. Então esse negócio é verdade, que muda assim da noite pro Da dia. noite pro Da água dia. pro vinho. E você mexe com desidratação, você enche o seu músculo porque ele fica depletado. Então, assim, vai tendo várias estratégias e o seu físico no dia é outro físico. É outro. Então, você tem aquela janela, né, do período da competição, que é onde o seu físico fica mais diferenciado. E quanto tempo leva, assim, que seria o ideal? Ah, a pessoa Uma tá querendo preparação? competir, uma preparação. Qual seria o mínimo que ela consegue se preparar para um campeonato aí de fisiculturismo? Isso, aí é feita uma avaliação no físico, né, para poder ver mais ou menos o tempo. Mas se você já tiver ali no condicionamento legal, uma preparação bacana, pelo menos 3 meses. É mais ou legal. menos o que a gente fez com os atletas que a gente levou lá pra você. Isso. Você avaliou inicialmente, falou, ó, na verdade levou acho que 6 ou 7. Acho que 6 vão participar porque tá feedback legal, ó. Com 3 meses a gente consegue estar preparando pra participar do primeiro, pra sentir também como é que é. Foram 3 meses mesmo, né, que a gente... É um tempo muito Muito bacana. legal. E aquelas suas fotos que estão lá fixadas no topo? Aí Foi qual o campeonato? meu segundo campeonato. Você fixou porque é as que você mais gosta, o campeonato mais importante, o que Foram é? as fotos que eu mais gostei ali. Você acha que foi E seu esse melhor esse segundo desempenho? campeonato, né, que nem você perguntou, se foi tudo igual, se foi diferente. Nesse segundo campeonato, qual que foi a minha dificuldade? Foi na época da pandemia. Então as academias começaram a fechar e eu tava já na preparação. E é aquele medo, Até né? de máscara, né? Foi de máscara no meio do campeonato. E aquele medo também, porque assim, uma preparação, você Esse fica com a foi, imunidade esse foi o mais mesmo baixa. do outro, sabe? É. Sabe que é diferente, mas foi... Nesse campeonato, eu subi em 2 categorias. Ah, depois você vai explicar pra gente sobre as categorias. Porque não é só os grandão, não é tudo a Porque mesma falar coisa. fisiculturismo tem que ser... Não é assim, calma que vocês vão saber. Então ali, por isso que tem 2 biquínis diferentes, né? Eu subi em 2 categorias, até pra experimentar ali uma sensação diferente, né? Entendi. Mas a categoria que eu fui a principal é a categoria biquíni. E a dificuldade nesse campeonato foi de Foi a treinar pandemia. mesmo. Não só por treinar, né? Mas assim, a gente fica com o psicológico muito... Que é tão importante Com quanto, medo, né? Porque a imunidade já baixa. E aquele vírus era tudo novo. Então, assim, você via pessoas morrendo a todo Desconhecido, momento. né? E você ficava, poxa, eu tô numa preparação, tô numa fase que eu deixo a minha imunidade mais baixa, no meio de uma pandemia, É e foi complicado. bem seguro. E na questão também do campeonato, porque como tava tudo restringindo, você tava se preparando, uma preparação não é fácil. Você não sabia se A ia ponto ter. de chegar no campeonato e falar assim, Não não vai ter. ter mais. E também é campeonato por campeonato, né? Tem muita diferença. Esse, por exemplo, do Montalvão, ele é um campeonato bem Sim, mais é um campeonato visto, bem maior, né? Mais assim, maior. importante do que o outro que você primeiro, né? Sim. Legal. Então, em cada campeonato você chegou de um jeito, né? Não foi a Sim. mesma Sabrina. Não, e assim, isso é muito lindo no fisiculturismo, porque a cada competição a gente tem a intenção de estar sempre melhor. Então você não tá brigando contra os seus concorrentes, mas Você é contra fica mais você. disciplinada, né? Sim, é contra você. Você quer se superar. Então você fala, poxa, eu já cheguei até aqui. Eu quero chegar no meu melhor agora. Olha, E até a cada arrepiei vez- já. E o que é muito legal? A cada competição, a gente chega ali, né, na definição extrema, onde a gente Esse consegue é o ver... objetivo, né? Pra quem não entende, né? Igual o Francisco falou, o objetivo é ser tudo grandão. Não. Qual que é o objetivo principal aí do fisiculturismo, então? Da sua Explica pro pessoal. categoria que você participa, da categoria biquíni. Vamos lá. Então, quantas categorias tem pra mulher? Se não me engano, eu acredito que 4. 4. Mas as mais são 2, se eu não me engano, Isso, são mais as mais... duas famosas. mais estéticas, né, vamos falar. É a biquíni e a wellness. Tem uma foto aí da Welker. Como que chama aquela moça que vocês falaram? Tem a Franciele Matos, Tem né? aí, meu querido. Maravilhosa, wellness. Ela- Essa é a Isa. Wellness. Aí, a Fran. Essa categoria dela, no caso, ela subiu na categoria Wellness. que muda o porte físico, assim, mais musculosa do que a biquíni. O volume muscular tende a ser maior e elas têm uma leve desproporção. Então, questão de quadril Dá pra ver quadríceps. mesmo, né? É bem. já é bem maior. Então, elas têm um volume A maior. famosa gota, né? Ali, ó. Aí ela recebendo anúncio, né? Uma cara de alívio. Ufa, consegui. A Miss cara. Olímpia, maravilhosa.
E tá muito bem, né? Meu Deus do céu, olha isso. É uma preparação bem intensa, né? Chegar assim nesse nível. Sim. E o mais assim, né? Essa é o wellness, né? Tá, essa é o wellness, né? Isso. E o mais legal, ou não tão legal, que quando você vai para uma competição assim, você é avaliada por um jurados, né? Não é igual, tipo, numa luta no UFC que você vai perder ou ganhar, mas você depende mais de você. Porque você pode nocautear o adversário. Aqui não, você vai ser avaliada. E, então tem que ser bem... Nossa, ele é perfeito. E essas categorias femininas, elas são muito estéticas. Então você sempre vê assim que o cabelo tem que estar muito bonito, a maquiagem. Tudo conta. Não é só o corpo, então, Não né? é só o corpo, é o conjunto. Biquíni é caro, eu sei que eu tô... Quase que Biquíni é acabou com o meu caro. cartão de crédito, essa moça aqui. É todo um conjunto. E a outra que você falou, da categoria biquíni, como chama? Tem a Isa Coloca a Piscine. Isa pra gente. Essa é a categoria biquíni, então. Pra deixar o pessoal mais entendido um pouquinho. Categorias diferentes, tá, pessoal? Não é tudo gigante, maromba, não, tá? Aí a Isa, ela já é mais... O volume mais menor, né? Então... Seria mais A slim. diferença é que aquela ela é coisa mais slim. Você vê que o Entendemos. volume na perna já não é tão grande. Esse Uma- volume tá bem pouquinho. Ali, Olha, ó, tem ela com a medalha ali, ó. Vamos aquela ver ali. se abre a foto dela. É, mas dá pra ver, né? Já é bem a diferença mesmo assim. E aí, né, para essas preparações diferentes também entra todo o trabalho de treino, de nutri, cada um devido ao a sua, né, melhora que tem que ter isso ou aquilo também muda A bastante. genética influencia muito. Bastante. Então, tem pessoas que já têm um físico mais slim, tem pessoas que já têm um físico mais volumoso. E também o tempo, porque tem muitas meninas que começam na biquíni e vai evoluindo, migra pra Ou wellness. uma se querem já começar aqui, ó, não, quer começar no Wells, né, Natália? Ué, queria. Legal, cara, olha que bacana. E a gente vê que é uma dedicação muito grande, né? Olha E eu quem agora que ela que tá com a tô foto aqui, ó. iniciando aqui Bonito. nesse mundo, né? Você tem que se dedicar realmente, tem que querer fazer valer a pena Volta mesmo. lá na página Só da quem Sabrina. vive sabe, né? A experiência, assim. E você vê que quando você chega no palco, você não se importa se você vai ganhar, se você vai perder. Você já se sente campeã de ter pisado lá em cima. Por conseguir Porque é chegar, um né? processo tão difícil. É cansativo, né? Eu acompanhei Cansativo. meus dois atletas que foram aí no campeonato de Araçatuba, né? O Henrique e a Ana, cara, são guerreiros, porque chega aquela, nossa, olha, eu que como treinador tava ali no backstage com eles, a gente vê como que é ali a preparação, acompanha diariamente, e realmente vocês estão de parabéns. Tá de parabéns, amor da minha vida. Obrigada. E pra você, Sá, sendo assim, nutricionista e atleta, o que é mais difícil que você avalia? Seria a questão da alimentação mesmo, a parte do treinamento? O que você julga como que foi mais difícil na sua preparação, no seu processo? Tá. Depois tem a foto do terceiro, tá? Ah, é verdade, tem o terceiro. Olha, O terceiro foi o de Oswaldo Cruz, não? foi. Foi? Qual Esse que é? daqui. Esse aqui. Esse aqui estava lá, pessoalmente assistimos ela lá. Esse daí foi o último. Esse daí foi a minha preparação mais tranquila de todas. É. Assim, nunca é fácil, mas de todas foi a mais É que já vai metabolizar, você já se conhece mais o tempo ali Sim. para cada tipo de preparação, né? Que legal. E não tava tão assim a pandemia, né? Já tava Então mais já tranquilo. tava mais tranquilo. Dessas 3 fotos que a gente mostrou desses campeonatos, qual que você se prefere, assim, fisicamente? Que tem umas diferenças ali, né? Pra você, eu gostei mais da minha, quando eu subi no segundo, no A terceiro. Isa e a Fran. Eu que gostei bastante. isso aqui foi numa... No Arnold. no ar, você foi lá no... Aí tá as duas, dá pra ver um pouco a diferença, o volume delas. A Isa é mais bem slim, a diferente, Fran um como pouco assim. mais volumosa. Então, eu gostei muito da minha finalização do terceiro, do último campeonato. Do último. Uhum. Você achou que ela foi... Você acha que ela foi melhor pra você em sentido de finalizar? Filho, cheguei no palco, assim seria... Sim. Foi legal. E foi um processo mais tranquilo também, assim. Meu físico respondeu rápido. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse daí. É claro que a gente sempre tem uns detalhes, né, pra estar evoluindo, mas... É o que eu falo né, não criticando longe disso, mas é o que eu falo de você ser avaliado. Eu tava lá, vi e, tipo, não concordei, na meu ponto de vista, com a classificação dela. Né? Não é porque ela tá aqui, não. Até conversei com o Vinícius depois, falei, mano, tipo, era melhor que estaria lá e não ficou em segundo, se eu não me engano, segundo. Mas, enfim, isso aí também não vem no nosso caso, mas é meu achômetro, né? A gente tava lá e realmente deu pra ver que é complicado ser avaliado por outras pessoas, às vezes, né? Mas faz parte, né? Faz parte do trabalho todo. Toda modalidade tem essa avaliação aí subjetiva, né? É complicado. Nunca vai ter uma unanimidade, né? Não tem jeito.
E o que foi mais difícil para você? Foi a questão da nutrição, mesmo você já fazendo parte disso, né, sendo profissional, ou foi a parte do treinamento? Olha, vou te falar, te responder que na verdade acaba sendo os dois. Por quê? Na finalização, principalmente, onde a dieta fica mais restrita, então já é difícil, né, a alimentação, porque você já tá comendo menos, a energia vai caindo. Isso tem que treinar mais. E você tem que treinar mais. Então acaba sendo difícil dos dois lados, porque a energia já tá muito baixa, porque você tá comendo pouco, só que você tem que continuar treinando todos os dias, na intensidade máxima que você conseguir. Mantendo a constância, né? Mantendo a constância. Aí você vai treinar sem energia nenhuma, e eu amo treinar. Só que na finalização eu vou na base do ódio. Porque você não tem muita energia, às vezes, nem pra levantar do sofá e sentar de novo. Porque você já tá comendo menos, seu corpo ele quer poupar toda a energia possível. Quer economizar combustível. Aí os dois são difíceis. Uma pergunta bem assim, pra quem convive mais nas competições, eu até achei muito estranho, porque eu também, né, quando eu fui o primeiro, era novidade pra mim ser essa parte de preparação, tá dentro do backstage. Cara, vocês, atletas, comem muito. Na hora de subir no palco, tá fazendo o aquecimento. No caso, as meninas nem tanto assim fazem os pesos, né? Os caras fazem mais. E comem demais, cara. É bolacha de arroz, é mel, Doritos, cara, com Doritos, lanche. E por que faz isso? Que, pô, eu faz tanto dieta certinha, regradinha, pra na hora de subir, coisas de 10 minutos antes, 5 minutos, tá aquecendo ali e comendo muito. Por que? Explica isso aí, pra que eu tenho certeza que quem assiste isso. Boa pergunta. Não, é porque eu fiquei mega curioso. Aí depois já... Você ficou com vontade, não, você queria comer os lanches. Acho que eu peguei Doritos, os galera. Doces de leite. Não, com certeza. Mas por que, Sá? Leite que condensado, se faz isso? né? Tinha gente tomando leite condensado assim, ó. É engraçado, né? Muito então, demais. assim, toda a preparação, geralmente, principalmente no finalzinho ali, os atletas passam por um período de depletação, que a gente fala. Então, o carboidrato tende a ficar bem baixinho. E toda essa estratégia é pra gente pensar no finalzinho o atleta subir só com a pele colada no músculo. Então, toda a água, o objetivo é que retire toda a água, para que não tenha nada ali, além do músculo e a pele. Sim. Por isso que o atleta ele sobe bem definido ali na hora seco, da né? competição. Visando nisso, né, entra nesse processo de depletação, aonde tira o carboidrato, que a gente estava comentando que o carboidrato ele puxa a molécula de água ali. Então, quando a gente tira, mais inchado, vai né? tirando essas moléculas. E o atleta ele passa por algumas semanas, tem atleta, depende da preparação, né, de cada um. Tem atleta que chega a ficar uma semana, às vezes mais, então depende. E antes de subir no palco, é o momento que ele vai começar a encher o físico. Então, o físico, ele tá murcho. Então, depende até da categoria. Tem atletas que a gente fala carbar, né? Então, começa a carbar. Tem atletas que começam a carbar um dia antes do campeonato. A noite antes, todo mundo, vamos comer lanche, é McDonald's. Aí já começa a encher o físico. Então, às vezes, se ele tem que encher mais, ele começa antes. Se é uma categoria, por exemplo, mais slim, um men's physique, uma biquíni, às vezes começa a carbar no dia. Então, depende ali de cada preparação, do físico. Já tô aqui sonhando com o meu momento. E nesse momento, ele começa a encher o físico. Geralmente, começa, a gente vê assim, atletas comendo arroz sem sal. E com uva passa. Com uva passa. E, mano, que louco. Cara, eu não dei uva passa, porque eu não vou competir. Então, mas às vezes ele começa a carbar sem usar o sal. Então, ali o arroz, a uva passa. Que teria o acúmulo de água ali também, né? Então assim, ele tá enchendo o físico, tá entrando água também, mas só que tá enchendo o músculo. Músculo. E por ele ter passado esse processo depletando, quando você joga o carboidrato, parece que o músculo ele puxa tudo. Então o músculo ele enche muito rápido. Então já é uma estratégia. Essa que é a já mágica, é de propósito. né? Então assim, Mano, é muito legal, cara. é pra você legal. conseguir aproveitar o máximo ali pra encher o seu músculo. Então você já depleta pra poder Entendi. carbar e encher Então o isso músculo. é basicamente É todos os estratégico. atletas fazem. Acho que todos os Todos os atletas atletas. fazem, né? Uns só mais, uns menos, mas todos Só depende fazem. assim da variável do tempo que ele fica sem Entendi. comer o carboidrato. E 3 horas depois que você subiu, você tá também diferente. Já. O Henrique que participou lá, ele fez a participação, depois a gente foi comemorar, que ele pegou em 4º lugar, ficou top 4. Mano, eu falei, Henrique, você tá com quantas blusas, quantos calças? Você já tá 5 quilos parece a mais? É incrível, cara, incrível. Tem atletas que chegam no próximo dia com 10 quilos a mais. Isso é o rebote? É o rebote. Isso é importante para a próxima É preparação importante. também, seria legal, né? Ter um rebote É importante aproveitar esse tempo de rebote para ganhar peso com bom, pra qualidade. ganhar volume. Porque é um momento que seu físico passou pelo extremo, então ele quer
a toda custa ele aumentar. Então ele vai puxar o máximo que você conseguir jogar pra dentro do músculo, vai ser legal. Então você tem um Cara, ganho eu muito vi rápido. no dia do campeonato do Vinícius, tava lá no backstage com o Henrique, o atleta do Serginho Gonzalez, tava do lado ali conversando com a gente, e ele comendo. Eu falei, mano, esse cara tá tendo as veias assim da perna, você via que apareceu as veias do nada. Dilatou e se mexendo. Eu falei, mano, que coisa incrível. Eu não tava sem celular, não ia ter filmado. Eu fiquei admirado. Falei, mano, olha como que é o corpo humano. Falei, cara, que legal. E aí o atleta, né, passa pelo processo que ele não pode tomar água. Então, às vezes, ele começa a carbar, só que ele não consome tanta água. Então, assim, ele tem uma quantidade mais controlada. Então, por exemplo, você tem 2 litros para beber no dia. Nesse assunto da água, antes ele já vem consumindo muita água. Então, muita água, justamente. Ele não tá comendo carboidrato, mas ele começa a fazer uma hiperidratação. Então você vê atletas que tomam 8, 10 litros de água. E depois no dia. 1,5 a 2 no dia ali, Aí né? quando ele começa a entrar com carboidrato, ele começa a reduzir a água. Então ali 1,5, 2, mais ou menos isso. Foi mesmo. E o que acontece quando a gente mexe com a água? Quando você consome muita água, você começa a eliminar mais. Então você vai mais ao banheiro. Você começa a fazer uma desidratação natural. Então, você aumentou o consumo de água, você começa a fazer xixi o dia inteiro. O dia inteiro. Você, perto do campeonato, começa a diminuir, às vezes até zerar a água. Só que o seu corpo, por você estar consumindo grande quantidade de água, ele entende que você ainda vai continuar consumindo. Então, você continua eliminando muita água. E nisso, você desidrata também. Só que aí sobra ainda um pouquinho. Aí na hora que você vê o Doritos, essas coisas, por quê? Na hora que você entra ali no finalzinho, por que geralmente, vou subir no palco agora. Então, come um salgadinho, come um Doritos. Já deve comendo, já vai entrar no palco. Tá se aquecendo e comendo. Por quê? É um período, é uma janela rápida, então por isso que você não começa a fazer isso antes, é mais um período próximo de você subir no palco. E o que o sódio faz? Ele puxa água. É onde você entra ali com o salgadinho, que geralmente tem bastante sódio. Toda a água que sobrou ali, o pouquinho que sobrou, o sódio puxa. Sugando. É onde você cola a pele no músculo, você sobe no palco. Legal. Aí e aí é o que vem a momento. ideia da tinta também, né? A A pintura. tinta também. Muita gente não entende essa questão da pintura, né? É pra valorizar, pra mostrar mais o físico, né? Por quê? Você realça ali. Então, por exemplo, a pessoa mais clarinha. Às vezes, na hora que ela tá no palco, a luz é muito forte. Não vai conseguir ver o desenho muscular. Então, é importante estar todos pintados para conseguir ter uma avaliação justa de todos. Por conta ali da luz do palco, que geralmente é muito forte. Você falou em natural, né? Você falou de eliminar água naturalmente do corpo. Maioria dos atletas, até mesmo assim, atletas não tão profissionais, né? A maioria usam os esteroides anabolizantes, a testosterona, enfim. Na sua preparação, você tomou algum tipo de oxandrolona, que se usa muito para mulher, algum tipo... que você... Eu não falei nem que te perguntar, né? Tô te perguntando, mas também você fala, não, mesmo não responder, não tem problema. Ou se você... que é uma curiosidade que as pessoas têm. Muitas vezes perguntam, eu falei, a gente vai levar 6 atletas, dos 6 atletas, as meninas não estão usando tipo de nenhum. Dos meninos, um não vai usar nenhum tipo também, os outros fazem o uso, mas acompanha com o endocrinologista, faz um uso mais consciente, não é aleatoriamente assim. Como que foi para você? Você foi natural mesmo? Teve algum tipo de hormônio, alguma coisa desse tipo, de recursos ergogênicos aí ou não? Eu cheguei a usar uma quantidade bem baixa. Bem baixa. Então, às vezes as pessoas, associa a alguma coisa, mas bem baixinho. Entendi. Mas a maior parte mesmo que faz diferença é a alimentação. Isso eu falo por experiência própria. Não, eu falo... Agora, nas categorias masculinas, aí já é um pouquinho diferente. É bem diferente, né? O uso até o uso, assim, exagerado, que seu corpo nem acaba tendo o uso de tudo aquilo que traz a parte que prejudica a sua saúde, né? Então, fazer tudo acompanhamento, tudo certinho com o profissional. O ideal, ter o acompanhamento para a pessoa poder acompanhar e não ter nenhum prejuízo em relação a isso. Justamente. Então, assim, em relação à saúde. E diferente do que a gente acaba acompanhando muito hoje em dia, né? Então, a maior parte das pessoas acabam fazendo uso excessivo, sem acompanhamento. E outra, os caras, mano, eu até posto direto no Instagram, os caras Sintol de óleo, mano... Sim, preenche o músculo. Cara, que lá o cara tem que arrancar o braço, dá uma BO, e aí usam que na fisiculturismo, mano, é incrível. E uma das coisas estraga, mais né? perigosas, eu falo, nem é a questão do uso de anabolizante, mas que vem usado indiscriminadamente,
são substâncias termogênicas, estimuladores. Estimuladores. Então, ali são coisas que Pensa aceleram, que vai ajudar e acaba... batimento cardíaco, às vezes a pessoa pode ter um infarto, pode ter Tudo tem que ter acompanhado. Ah, que legal, cara. Você tem algum campeonato previsto para você Eu subir? ia perguntar isso. Nossa, tá bom, eu tava pergunta esperando. então. Nossa. Eu quero saber quais são os seus próximos passos aí, qual o próximo campeonato que você está se preparando ou vai dar uma pausa, pretende competir quando? Então, esse último campeonato que eu fui, né, em maio, em abril, finalzinho de abril, eu competi nele, depois eu fui viajar, aproveitei um pouquinho, e eu tirei agora esse ano, esse restinho desses meses agora, pra evoluir o físico também. Então, tô treinando com acompanhamento agora. Dá pra ver, né? A gente acompanha nas redes sociais da Sabrina, tá? Cada vez mais volumosa também nessa. Você pretende mudar de categoria? Eu sou apaixonada pela categoria biquíni. Então, assim, sempre fui a categoria que eu mais... Meus olhos brilham só de pensar, né? Só que depende de como o físico vai estar respondendo. Então, às vezes, por mais que eu goste muito da categoria, às vezes é mais difícil de se adequar. Então, às vezes não é tanto a gente que escolhe. Sim. Então, depende do físico, como que ele está respondendo. Eu cheguei a subir nas duas categorias, na wellness e na biquíni, só que sempre me preparei para biquíni, então controlei muito o volume. Até pelas fotos, né? Nessa aqui foi que você subiu nas duas. Foi. Dá pra... Né, foto até tem aquele um pouco de enganar um pouquinho, mas dá pra ver mesmo que nessas fotos aqui você tá mais volumosa, por exemplo, do que na última que a gente tava pessoalmente assistindo você lá. Tem mais volume aqui. Por isso você sabou subindo nas duas categorias, então. Sim. E aí tem que ver como o físico vai respondendo, mas a intenção provavelmente é ano que vem. Ano que vem. Lá pra março, abril, quem sabe. E tem uma quantidade, assim, de campeonatos, porque a gente vê algumas atletas que acabam embalando, né? Um campeonato com o outro, uma preparação com a outra. Ou é legal ter uma pausa, ter um off aí, né? Como o pessoal fala. Você pode, né, embalar de um campeonato pro outro, só que é mais sofrido. Então, assim, uma finalização, ela não é saudável. O fisiculturismo, né, as pessoas às vezes associam um esporte com saúde. Mas não é algo saudável, você precisa levar o seu corpo ao extremo. Então, ali é uma competição. É uma preparação para aquele evento, né? Para aquele evento. Então, ali no finalzinho, você deixa o seu corpo ali no extremo. Então, não é saudável você fazer uma desidratação severa, você ficar sem comer carboidrato por muito tempo, ali com baixa energia, mas é uma finalização necessária. E você fazer isso 2 vezes, você acaba agredindo o seu corpo 2 vezes. Desgasta então, muito, né? E às vezes você não tem tanta mudança. Eu preciso melhorar fisicamente, mas mais volumoso acaba não dando tempo, né? Até pra gente, como preparador físico, como né, personal de atletas, mano, não vamos subir mais agora esse ano porque não vai compensar. Você vai ficar igual praticamente, ou até pior do que você subiu porque não dá tempo. Eu preparei o Victor, ele competiu no campeonato agora de Sonego. Victor, procura o Instagram dele aí pra gente, Victor... Você lembra? Tem no seu Instagram aí alguma coisa com ele? Eu acho que tá Victor... É o mocinho, o menininho novo? O loirinho. Ah, eu sei. Eu vi ele trabalha na loja de suplementos lá ainda, né? O Victor Hugo. E ele, assim, incrível também. Ele treinava lá na academia, né? Onde você atende, na Esparta. Eu lembro quando tinha a personal ali lá. E hoje ele acho que estava em outra, treinando em outra. Não lembro também, não sei. Mas eu sei quem que é. Agora ele tá na do Vinícius. Na do Vinícius, tá com o Sonego, né? Aqui a gente pode falar de academia dos outros, não tem que. É tudo parceria, não tem problema não, gente. Aqui é todo mundo. Ele se preparou, ele subiu muito bem. Só que teve, né, o feedback, ele subiu em 2 categorias. Ele pegou uma primeiro lugar e outra segundo. Ele ficou em segundo, acho que ficaram primeiro nas duas. Ficou em segundo, então? Não, ele pegou segundo. Tá. E ele falou assim, tô pensando em competir. Tinha um tempo curto, um campeonato que ia ter. Eu falei assim, você que decide. Se você quiser subir, praticamente você vai mostrar o mesmo físico. Porque não dá tempo de ter uma mudança, uma construção. Aconteceu com o Henrique. A gente tava querendo levar ele agora, no dia 3, dia 4, que tem em Rio Preto, no Montalvão. Dia 3. Mas, cara, também ficamos na dúvida. Henrique, vamos deixar, porque eu acho que pro mês 10, em Tupã, vai ter um que e tá dando muito certo. Então vai chegar muito melhor do que o que ele fez no primeiro, por causa do tempo maior de... É esse aí, ele mesmo. Aí tem a foto dele aqui, competindo. E ele é menor de idade, né? Ele é novão, né? Novinho. E ele acabou embalando os 2 campeonatos ou não? Não, aí a gente tá fazendo um off agora
pra provavelmente ele competir ano que vem. Eu lembro Legal, dele né, então? treinando lá, cara, Ele é super dedicado. Araçatuba tá evoluindo aí, né, nos Sim. atletas. Bacana. O esquema do fisiculturismo, ele veio muito forte esse ano, né? Ano passado para esse ano, ele veio muito como era o Muay Thai no começo. Todo mundo praticando Muay Thai, foi aquela febre, depois ficaram bastante pessoas, tanto lutadores quanto praticantes, né? Aí ele e o Santiago. O Santiago também, que é atleta, também é coach, né? Personal. Nós temos Legal. aí Aí tem muitos essa talentos. diferença. Então, quando você tem um tempo maior de preparação, você consegue mudar alguns detalhes. Então, Você vê a cada diferença, campeonato, né? Volta você vai naquela vendo os foto pontos lá, fracos. cara. Tio, olha só. Aquela lá, aumenta essa aí pra mim. agora Olha não. o shape dele, que é o mesmo moleque, põe naquela que ele tá com a mãe e com o pai, que foi no campeonato. Que ele, aqui. Mano, olha isso, cara. Que coisa incrível a mudança de físico da mesma pessoa em pouquíssimo tempo, né? Que legal. Show de bola. E na competição onde você vê os pontos fracos, porque você já tá ali seco, então ali é onde você vê, preciso corrigir ombro, preciso corrigir glúteo. E onde vai E aprimorar é onde você pra vai próxima, aprimorando né? ali no seu período de off. Então aí na hora que você seca novamente, você fala assim, agora sim, tá melhorando. Aí você sempre vai vendo onde que precisa corrigir pra ir melhorar mais ainda, né? E cada vez você apresentar uma versão melhor. Por isso que é legal, assim, Bacana. essa preparação. Porque Tem é na toda- finalização que você vê os seus pontos fracos. Como você você tá com o diz, é a físico cheio, você não mágica, vê né? tanto. É. É a mágica. Que legal, muito bacana. Isso aí, eu queria saber Isso. uma ídolo, né? Uma ídola. Um ídolo que você tem no esporte, assim. Eu gosto muito. Porque a gente sempre tem 1, 2, 3, mas essa aqui é a que eu mais Que a admiro. gente mostrou ali. Aí São as Isso minhas vocês combinam, favoritas. vocês se concordam também, que legal. A cara. Isa e a Fran, maravilhosas. a Isa e a Legal. Fran são maravilhosas. E da categoria biquíni, assim, que eu mais acompanho a Isa. Acho ela maravilhosa. Linda. Eu conheci ela lá no Arnold, tirei uma foto com ela Tietou, também. aproveitou. Que Ela é legal. super simpática. Além daquela foto que tinha passado, eu fui numa palestra sobre fisiculturismo. Aqui, também lá, né? Que você tava Lá, falando. no Arnold. Aquela foto foi a feira. Até Só você não que foi no antes da campeonato do feira, Vinícius. foi Você por tava conta disso, viajando. eu tava lá. Foi na mesma verdade. data e Na eu acabei mesma não data, podendo ir no campeonato do Vinícius porque eu tava lá em São Paulo. Justamente. E eu participei de um congresso sobre fisiculturismo, onde estavam ali várias referências do esporte. Foi um dia inteiro ali de palestras, foi incrível. Ajudou bastante Ajudou profissionalmente, para atleta também, sentiu Sim. bastante E novidades. a aí, né? emoção também de você ver, É diferente, pegar né? o conhecimento ali com as pessoas que Na você fonte, admira, né? Direto Então, da isso é muito fonte. bom. Foi Bacana. incrível. E aí, mais alguma pergunta? É isso, né? Acho que a gente teve um bate-papo aí bem Cara, proveitoso. Foi o primeiro de vários. primeiro, foi né? muito bom, Foi gostei. muito legal. Foi Sabina? bom pra você? Ótimo pra mim. Foi bom pra você? Foi ótimo. Maravilhoso. Agradecer a Sabrina, pessoal da Casa em Produções. Isso aí. Né, pela essa parceria aí, que é o primeiro de vários. Eu acho que a gente trouxe muito conhecimento, né? Vamos Tanto pra aproveitar. quem quer começar no fisiculturismo, Quanto quem uma vida pra... saudável, né? Isso, foi Que bem aqui legal. a gente tá pra discutir assuntos mesmo, não é defendendo uma tese ou outra. Cada Esse é o um- Fitcast, nós vamos falar do mundo fitness animal, isso aí. Aproveitando, Sabrina, deixa seu telefone de contato, pode falar seu WhatsApp, quem quiser contratar o trabalho da Sabrina, tanto para atleta, vida saudável, cara, eu indico, a Natália indica, sem sombra de dúvidas, tá aí o Instagram dela, segue ela responde, ela é muito, 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 muito legal, ela te dá uma atenção, fora as consultas, ela te responde, meninas que querem se preparar, além de tudo, ela tenha, formada, atleta, ainda ajuda nas poses. Não tem outra para você contratar se não for Sabrina Ribas, certo? Fica a dica para vocês aí. Tá aí, ó. Isso aí no meu Instagram tem o link, aí é só clicar, já cai no WhatsApp também. Isso, show. Aí já sai no link, show de bola. Isso Aí aí. já cai no WhatsApp, já dá pra agendar Já a consulta. conversa. Que show de bola. É isso aí então, fechamos por aqui. Isso, agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente até esse Se momento. inscreve no canal, deixa o like, assim eu tem que falar dessas coisas, pô, vai estar no YouTube esse canal aqui. Sininho. O sininho para ficar por dentro das Notificações. E vocês Obrigada. perceberam, pessoal, que aqui a gente tá com alguns patrocinadores, né, que ajudam aí pra gente. Se você quiser interesse, aparecer aqui também, chama a gente aí, a gente faz uma parceria bacana, Entre em contato aí com que a é gente. sempre importante para manter esse rolê legal para vocês. Isso aí, Certo? mais uma vez agradecer. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença, foi muito legal. Adoramos, né? Eu que ficava mais uma agradeço. hora, mas eu tenho que dar Foi aula. muito bom o bate-papo com vocês.
Que bom. E sucesso aí, eu tenho certeza que a E galera logo que mais, gosta né? Nós vai vamos fazer o acompanhar arraste pra muito. cima para cursos, para dietas, vai estar tudo. Ó, essas carinhas aqui vocês vão ver muito ainda. Pode ficar ciente disso aí. Certo, então? Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau.